Caros irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo apresenta duas partes bem distintas. Na primeira, Pedro dá voz à comunidade dos discípulos e constata que Jesus é o Messias libertador que Israel esperava. Na segunda, Jesus explica aos discípulos que a sua missão messiânica deve ser entendida à luz da cruz, isto é, como dom da vida aos homens, por amor. A primeira parte do nosso texto mostra que, na perspectiva dos homens, Jesus é apenas um homem bom, justo, generoso, que escutou os apelos de Deus e que se esforçou por ser um sinal vivo de Deus, como tantos outros homens antes dele. É muito, mas não é o suficiente. Significa que os homens não entenderam a novidade de Jesus, nem a profundidade do seu mistério. A opinião dos discípulos acerca de Jesus vai muito além da opinião comum. Pedro, porta-voz da comunidade dos discípulos, resume o sentir da comunidade do reino na expressão: Tu és o Messias. Dizer que Jesus é o Messias, Cristo, significa dizer que ele é esse libertador que Israel esperava, enviado por Deus para libertar o seu povo e para lhe oferecer a salvação definitiva. A resposta de Pedro estava correta. No entanto, podia prestar-se a graves equívocos, numa altura em que o título de Messias estava conotado com esperanças político-nacionalistas. Por isso, os discípulos recebem ordens para não falarem disso a ninguém. Era preciso clarificar, depurar e completar a catequese sobre o Messias e a sua missão, para evitar perigosos equívocos. É isso que Jesus vai fazer logo em seguida. Na segunda parte, há duas questões. A primeira é a explicação dada pelo próprio Jesus de que o seu messianismo passa pela cruz. A segunda é uma instrução sobre o significado e as exigências de ser discípulo de Jesus. Jesus começa, portanto, por anunciar que o seu caminho vai passar pelo sofrimento e pela morte na cruz. Depois do confronto de Jesus com os líderes judeus, e depois que esses rejeitaram de forma absoluta a proposta do reino, é evidente que o judaísmo medita a eliminação física de Jesus. Jesus tem consciência disso. No entanto, não se demite do projeto do reino e anuncia que pretende continuar a apresentar até o fim os planos do Pai. A oposição de Pedro e dos discípulos, pois Pedro continua a ser o porta-voz da comunidade, significa que a sua compreensão do mistério de Jesus ainda é muito imperfeita. Para ele, a missão do Messias, Filho de Deus, é uma missão gloriosa e vencedora. E na lógica de Pedro, que é a lógica do mundo, a vitória não pode estar na cruz e no dom da vida. As palavras de Pedro pretendem desviar Jesus do cumprimento dos planos do Pai. E Jesus não está disposto a transigir com qualquer proposta que o impeça de concretizar com amor e fidelidade os projetos de Deus. Por isso, Jesus responde a Pedro: Vai-te, Satanás! Depois de anunciar o seu destino, Jesus convida os seus discípulos a seguir um percurso semelhante. Quem quiser ser discípulo de Jesus tem de renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus no caminho do amor, da entrega e do dom da vida. Renunciar a si mesmo não se trata de negar o que somos, mas o que pretendemos ser e não somos. Tomar a cruz também não significa buscar a dor e nem negar a vida. Cruz, no seu sentido original, significa prontidão, estar de pé, preparado, mobilizado, ser fiel até o fim.
Frente a frente, o evangelho deste domingo coloca a lógica dos homens, Pedro, e a lógica de Deus, Jesus. A lógica dos homens aposta no poder, no domínio, no triunfo, no êxito. Garante-nos que a vida só tem sentido se estivermos do lado dos vencedores, se tivermos dinheiro em abundância, se formos reconhecidos e incensados pelas multidões, se tivermos acesso às festas, onde se reúne a alta sociedade, se tivermos lugar no conselho de administração da empresa. A lógica de Deus aposta na entrega da vida a Deus e aos irmãos. Garante-nos que a vida só faz sentido se assumirmos os valores do reino e vivermos no amor, na partilha, no serviço, na solidariedade, na humildade, na simplicidade. Na minha vida de cada dia, essas duas perspectivas confrontam-se, a par e passo. E fica a pergunta: qual é a sua escolha?